Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra de Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere. O profeta fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que seja batizada? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo a seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Isaías 53. Diz assim em Isaías 53: quem creu em nossa pregação? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, clamo que o Senhor abra o céu sobre nós, na simplicidade, ó Deus, do Espírito Santo do Senhor. Nos leve sempre a crer, ó Deus, na Tua Palavra, na pregação do Teu Evangelho, no propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós clamamos e buscamos, ó Deus, pois o Senhor é o único que é para nós salvação, o único que é para nós vida, o único que é para nós, ó Deus, digno de ser adorado e exaltado. Que o nosso coração seja uma terra boa, Deus, onde essa semente será lançada, Deus, e que possa dar muitos e muitos frutos, em o nome de Jesus. Pois o profeta Isaías faz essa pergunta: quem creu na pregação? Nós queremos crer, ó Deus, assim como o etíope, como o eunuco creu de todo o seu coração, confessou ao Senhor, quis ser, ó Deus, batizado para ter uma nova vida, para ter, ó Deus, profundidade e intimidade, ó Deus, com o Senhor. É tudo que nós precisamos, é tudo que nós queremos, ó Deus, é tudo que nós desejamos no profundo do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, nesses dias. Abençoa, derrama-nos, ó Senhor. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça de forma abundante. Inunda o nosso ser com o Espírito Santo do Senhor. Nos chama, ó Jesus, ao meio-dia. Nos chama, Espírito Santo de Deus, às 18 horas.
Nos chama à meia-noite, nos chama às 3 da manhã, nos chama, Deus, às 5 da manhã. Nos chama, Deus, nos atrai para a Tua presença, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos mais uma vez, ó Deus, agradecidos, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia. Quem creu na pregação? Quem deu ouvidos ao profeta? Quem deu crédito à palavra do Senhor? Quando o nosso coração se inclina à voz do Espírito Santo de Deus, tudo se torna diferente para nós. Então vamos fazer desse momento um momento útil para o nosso coração, para a nossa vida espiritual. Um momento a qual nós podemos ser edificados por Deus. Um momento a qual nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor sem fugir dela. Um momento a qual nós podemos ser encontrados pela vontade de Deus. Encontrados pela graça daquele que tudo pode realizar nas nossas vidas. Não seria nem necessário mencionar, dizer que nós vivemos dias de apostasia, de esfriamento espiritual, distanciamento da verdade e da palavra do Senhor. 800 anos, 760, 800 anos antes de Cristo, o profeta Isaías pregava a respeito do Cordeiro de Deus. Pregava a respeito daquele que sofreria, o servo sofredor, aquele que seria crucificado para nos dar vida e vida eterna. E ele discorre todo o capítulo 53 de Isaías, fala a respeito de Jesus, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha formosura. Esse renovo de uma terra seca, de uma raiz seca, de um lugar seco, era pouco promissor. É um brotinho que nasce numa raiz que está seca. Quem deu crédito à vida de Jesus e ao ministério de Jesus? Quando se olha para a história do homem, da humanidade, você percebe que poucos dão crédito à palavra de Deus. O Senhor nos mostra na Tua palavra que a porta que leva à salvação ela é estreita e poucos se acertam com ela. Mas largo é o caminho que leva à perdição. E que a nossa vida possa se alinhar com a vontade do Senhor e com a presença do Senhor. Nós lemos o texto aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, que fala do eunuco, que fala do etíope. Era um primeiro-ministro ali da sua nação, do seu povo. Acho que o ministro da economia, que cuidava das finanças. E todos os anos ele ia a Jerusalém adorar ao Senhor. E nessa viagem que ele fez nesse ano, algo diferente aconteceu. O anjo do Senhor, a presença de Deus, falou ao diácono Filipe, um homem cheio do Espírito Santo de Deus: vai para o deserto, no caminho que vai de Jerusalém a Gaza. E Filipe, obedecendo a voz do Senhor, vai para este lugar e fica ali esperando a orientação de Deus. O que Deus queria naquele dia, o que Deus queria naquele momento. E ele vê uma carruagem vindo, e Deus fala com ele: corre, acompanha aquela carruagem. E ele sai correndo e fica lado a lado com a carruagem, e ele ouve, ele vê este homem, um homem etíope, provavelmente um homem, mas um homem cheio do temor de Deus, um homem que estava lendo o profeta Isaías, estava lendo exatamente o capítulo 53 do profeta Isaías, ao qual nós mencionamos aqui o primeiro versículo, mas ele estava lendo mais exatamente o versículo de número 7, que fala que Jesus, como ovelha, foi levado ao matador e não abriu a boca. E ele pergunta: entendes o que vens lendo? E este homem diz a ele: como posso entender se ninguém me explica? Então convidou Filipe a entrar, a subir na carruagem, e ele sobe na carruagem e começa a explicar a respeito de quem se fala, a respeito de quem o texto se refere. O profeta está falando de si mesmo, Isaías fala de si mesmo, ele está falando de um outro. Então ele começa a pregar a Jesus, começa a falar do Cordeiro, começa a falar do Filho de Deus, aquele que sofreu para nos trazer a vida e nos trazer vida abundante e vida eterna. Aquele que foi crucificado
para nos oferecer a vida, passou pela morte para nos oferecer a vida. Aquele que foi rejeitado, mas veio para acolher os que foram rejeitados. Aquele que foi ferido, mas veio para curar. Aquele que foi tratado como um criminoso, aquele que foi tratado como alguém desprezível, veio para amar o homem, demonstrar o amor de Deus ao homem, o amor de Deus visível, o amor de Deus palpável, o amor de Deus manifestado em obras, o amor de Deus manifestado em palavras, o amor de Deus manifestado em misericórdia, o amor de Deus manifestado em bondade. Aquele a quem foi desprezado, mas a todos acolheu. Ora, Filipe vem explicar sobre Jesus e sobre a cruz de Jesus. Interessante que muitos eram crucificados naqueles dias. Era uma sentença de morte naqueles dias comum. Todos sabiam o significado de uma crucificação. Quando alguém cometia algum crime, dependendo do crime, ele era condenado à crucificação. Mas olhando para Jesus, não havia acusação nenhuma. Não havia pecado, não havia dolo, não havia erro. Não havia do que acusar. Não havia o que apontar na vida, no ministério de Jesus, mas Jesus é levado à cruz. Por isso a cruz de Jesus tem um significado muito diferente da cruz de todos aqueles que foram crucificados, porque traz algo espiritual. Traz algo como o Cordeiro de Deus. A gente não vai ler todo o capítulo 53 de Isaías, mas nós conhecemos bem essa passagem, que diz que pelas pisaduras nós fomos sarados, que diz que pelo sofrimento de Jesus nós recebemos paz, e paz com Deus, que diz que através de tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu, de todo o desprezo que Ele viveu, de tudo aquilo que Ele tomou sobre si, todas as enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todo o nosso pecado, toda a nossa tendência pecaminosa, Ele tomou sobre si para nos justificar. Por isso a cruz de Cristo ela é tão diferente da cruz daqueles outros homens que foram crucificados, até mesmo no mesmo dia que Jesus, junto com Jesus, pois ela traz esse peso espiritual que moeu a vida de Jesus. Coube ao Pai, aprouve ao Pai, moê-lo, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito à palavra do Senhor? Há tanto Deus vem falando, há tanto Deus vem ministrando. Esse texto ele é mencionado também no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 17, quando fala que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele é mencionado ali porque Jesus veio para libertar os cativos, curar os enfermos. Jesus veio para dar liberdade aos oprimidos. Jesus veio para evangelizar os pobres, principalmente os pobres de espírito, a qual nós o somos. E quando fala pobres de espírito, nós o somos, dependentes da graça, homens pecadores, miseráveis, que dependem do favor de Deus. Então o Senhor, Ele vem e eu quero fazer a mesma pergunta: quem deu crédito à pregação? Aqueles que ouviram Jesus, quantos deles se converteram, renderam à vontade de Deus? Quantos deles se entregaram e cumpriram a sua trajetória, a sua caminhada, o seu ministério, o seu chamado? Quantos ouviram do Jesus vivo e eterno que está sentado hoje à direita de Deus Pai, intercede pelas nossas vidas? Porque quando se fala de Jesus, se fala daquilo que é o caminho, daquilo que é vida abundante, daquilo que é eternidade. Se fala do Cordeiro de Deus, se fala do Filho de Deus, se fala daquele que venceu o que o homem mais teme nessa vida, que é a morte. Ele venceu o mundo, o pecado e a morte. Ninguém escapa da morte, a menos que esteja em Cristo Jesus. Assim passará para a vida eterna.
Jesus que colocou a morte debaixo dos teus pés, onde está o seu aguilhão, ó morte? Quem creu na pregação? Quem deu crédito à palavra de Deus? Meus queridos, nós temos vivido dias assim que requer muita atenção. O nosso coração, ele precisa se inclinar à presença e à vontade do Senhor. E é comum, é humano a gente entrar no automático da vida espiritual, no automático da igreja, no automático das programações, embora não estamos tendo muitas, mas o que mais importa é como você vive o seu dia a dia com o Senhor. É como você dá crédito à vontade do Senhor, é como você dá crédito à pregação da palavra. Quando esse diácono, cheio do Espírito Santo de Deus, aproxima da carruagem e começa a explicar o Evangelho a este homem logo abre o coração e diz que ele creu de todo o seu coração e ele quis ser batizado para uma vida nova. E nós não podemos esquecer do nosso batismo. Alguns se batizaram há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, há 30, 40 anos atrás. Não se esqueça da sua confissão, não se esqueça do seu compromisso, não se esqueça que é uma nova vida, não se esqueça que são novas escolhas, não se esqueça que você entregou a sua vida a Cristo para ser de Cristo e para viver para Cristo. Porque sendo a nossa vida do Senhor, pertencendo ao Evangelho, quem creu na pregação, quem deu ouvidos. Está tão comum nós ouvirmos mensagens, e diariamente nós podemos ouvir mensagens, se assim a gente quiser, e a vida continuar da mesma forma. Ouvir pregações e a vida continuar da mesma forma. Ouvir sobre oração e não orar. Ouvir sobre se entregar ao Senhor e não se entregar ao Senhor. Ouvir sobre o tesouro que está nas mãos de Deus, aquele que é eterno, onde o ladrão não rouba, onde não enferruja, onde a traça não corrói, não perfura, aquele que está garantido como galardão. Nós ouvimos, sabemos que isso é verdade, mas a vida continua no piloto automático. Temos vivido muitos dias assim. Essa quarentena nos deixou um pouco estacionado de certa forma. Às vezes nos sentimos estranhos em alguns lugares, ou tudo parece estranho. Mas quando nós vamos à presença de Deus, em buscar a presença do Senhor, a presença do Senhor é a mesma. O toque do Espírito Santo, a doce voz do Espírito Santo é o mesmo. O Deus que nós buscamos é o mesmo. Então, quem deu crédito à pregação do Evangelho, quando nós falamos de um Evangelho mais intenso, profundo, quando nós falamos de coração ardente, quando nós falamos de deixar muitas coisas para agradar simplesmente aquele que nos amou e nos amou profundamente, quem creu na pregação? Dê crédito à palavra de Deus. Deus sempre tem razão a nosso respeito, a nossa vida. Quando nós seguimos lendo aqui, vai dizer que no versículo de número 2, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então é algo que pode acontecer nas nossas vidas. Nós temos que observar se nós não estamos virando o rosto quando Jesus chega no lugar. Era isso que acontecia. Se não estamos desprezando o Espírito Santo de Deus. Se a palavra do Senhor está sendo cultivada no nosso coração ainda com ardor, ainda com desejo, ainda com consciência, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, aquilo que nos traz a cura estava sobre Ele, e nós andamos por esse mundo buscando a paz, mas a paz está em Cristo Jesus. A paz está no deleite da presença do Senhor. E como ovelha muda, que foi levada ao matadouro, Ele chegou ali, Ele não expressou.
Ele chegou ali, Ele simplesmente morreu por nós, como Cordeiro de Deus, para perdoar os nossos pecados. Então o valor que Jesus tem na nossa vida, o valor que a palavra de Deus tem na nossa vida, ela tem que ser muito mais estimada, tem que ser muito mais valorizado. O Senhor tem que ser muito mais amado do que o que nós já amamos. Se Jesus olhar para você, para a sua vida e dissesse assim: eu gostaria que você me amasse mais, e você olhasse para o nível de adoração que você tem com relação a Cristo, a Jesus, e você avaliasse o quanto você ama Jesus, o quanto você deixa para priorizar Jesus, o quanto tempo você passa com Jesus, se você tomar esses critérios, do meu dia de 24 horas, quanto tempo ele é do Senhor? Eu acordo pensando em Jesus, eu acordo meditando na palavra do Senhor, o meu dia Jesus faz parte do que eu falo, Jesus está comigo no trabalho, Jesus está comigo em casa, Jesus está comigo o dia todo eu penso no Evangelho, o dia todo eu penso em Cristo, o dia todo eu desejo, eu vou dormir desejando o amado da minha alma, eu acordo desejando o amado da minha alma, para que a nossa vida não seja superficial, para que a pergunta tenha sentido quando nós fazemos: quem deu crédito à pregação? No decorrer da história, não são muitas as pessoas que deram crédito à pregação, não foram muitos que se converteram ao Evangelho, à pregação de Jesus. Eu sei que tem muitos convertidos aos movimentos, tem muitos convertidos aos milagres, tem muitos convertidos à questão financeira, querem prosperar, querem alcançar aquilo que o coração deles desejam, mas convertidos a Jesus, de fato, não são muitos. Quando nós lembramos do nosso batismo, porque eu acho interessantíssimo esse homem vir adorar em Jerusalém, e Deus ir ao encontro dele, ele ouvir o Evangelho do Senhor e no mesmo instante ele desejar um novo nascimento. E a experiência ali é profunda, porque eles estão ali no rio, estão ali batizando, talvez ali um palmo de água batizando, e o Espírito de Deus vai transladar, vai pegar Filipe e levar para um outro lugar do antiga Asdod, que fica mais ou menos 30, 40 quilômetros depois, que vai nos mostrar lá no versículo 39, 40 do capítulo 8 de Atos, e diz que ele segue pregando o Evangelho. Ele não para de pregar o Evangelho porque as pessoas precisam conhecer a Jesus, porque ele falava ao etíope, ao eunuco, sobre Jesus, sobre o Cordeiro, sobre aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que deve ser amado, aquele que deve ser adorado, aquele que quer discípulos, aquele que quer ser mais amado. Acho que Deus pode olhar para o nosso coração, para a nossa vida e dizer: eu gostaria de ser mais amado, eu gostaria de ser mais desejado. O nosso coração ele tem que arder mais, tem que aflorar mais em nós. E há muita confusão sobre vida com Deus. Eu tenho sempre encontrei no meu ministério pessoas que confundem vida com Deus com os dogmas da igreja, com as normas da igreja, com a instituição. Confundem vida com Deus com cumprir horários. Confundem vida com Deus com ir ao culto no domingo à noite. Confundem vida com Deus com práticas de ministério, com títulos. O que Deus está nos chamando é a um lugar de intimidade, de um coração ardente. Pouco importa o título que eu tenho, o que mais importa é a vida que eu tenho diante de Deus, é o que eu vivo no dia a dia. Pouco importa os nossos títulos. Filipe tinha um título, mas não pelo título, mas pela vida que ele tinha com o Senhor. O Senhor deu essa direção a ele. Ele ouviu a voz do Espírito Santo, levou salvação a esse homem, levou a mensagem sobre Jesus, sobre o Evangelho, porque era cheio do Espírito Santo de Deus.
Porque os títulos nos dão credenciais, mas não nos dão autoridade. Não nos dão autoridade no mundo espiritual, não nos dão autoridade na pregação do Evangelho. As coisas que fazemos porque devemos fazer. Mas quanto tempo você tem passado com Cristo? Quanto tempo você tem passado na presença de Deus? O quanto você tem desejado? Para onde está inclinando o seu coração? O que ocupa a sua mente? O que ocupa a sua cabeça? O que preenche o seu coração? De onde vem a paz? Porque nós temos encontrado pessoas que confessam a Jesus, mas elas não têm paz. E diz aqui em Isaías que Ele tomou sobre si as nossas dores, os pecados, as nossas falhas. Tomou sobre si e nos perdoou para nos dar paz. Paz que excede todo entendimento. Não vai mais do que uma pandemia, uma quarentena para deixar cristãos, servos de Deus, desesperados, angustiados, estressados, correndo de um lado para o outro dentro de casa por causa de notícias e notícias, mas o Evangelho veio para nos dar paz. Tomando todos os cuidados, mas a paz do Espírito Santo de Deus, ela tem que habitar o nosso coração, ela tem que habitar a nossa casa, ela tem que habitar o lugar de oração, porque quem deu crédito à pregação, ele alcança paz. Paz que vem de Deus. Então não pode ser apenas religiosidade. Não pode ser apenas aparência. Nós não podemos servir a Cristo cheio de amarguras. Alguma coisa está errada no nosso coração, ou na nossa caminhada, na nossa busca. Quando nós vivemos assim, angustiados, quando nós vivemos em meio a disputas, quando nós vivemos amargurados, quando nós vivemos desesperados, quando nós vivemos confessando a Jesus, mas com uma vida que não condiz com a palavra do Senhor. Embora Jesus disse que nós teríamos aflições, mas quem deu crédito à pregação que Jesus chegou no meio dos discípulos em dado momento e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Nós precisamos aprofundar a nossa vida. Nós cantamos, o Ministério de Louvor cantou um louvor aqui, né, que nos traz boas lembranças. Eu não era convertido nessa época, mas eu ia à igreja. Acompanhava minha mãe, e assim, a gente fica aquele sentimento, né? Você fica com aquelas lembranças, são as experiências que nós tivemos. Mal sabia eu o que Deus tinha para a minha vida, mas uma coisa marcou a igreja quando a igreja nasceu. Quando nós falamos da Igreja Presbiteriana Renovada, ela foi marcada de oração. Foi marcada de uma vida de oração. Foi marcada de um desejo profundo. Foi marcada de crédito na pregação da palavra de Deus. Pessoas que davam ouvidos ao Espírito Santo do Senhor, pessoas que se entregavam à vontade do Senhor, pessoas que buscavam a face de Deus em tempo e fora de tempo, quando estava favorável e quando não estava favorável. Ouvimos grandes testemunhos de grandes experiências. Ora, se Deus é o mesmo, o único que pode ter mudado nessa trajetória sou eu ou você. Se nos dobrarmos diante da face do Senhor e buscar a face do Senhor, Ele virá neste lugar com grande poder. Ele vai curar as nossas vidas. Ele vai sarar as nossas enfermidades. Ele vai sarar as nossas feridas. Ele vai nos trazer a sua paz. Ele vai nos trazer o prazer da tua presença, do teu mover no nosso meio. Ele vai nos trazer a liberdade. Quem deu crédito à pregação? É interessante que eu tenho a impressão de que nós começamos a ter vergonha do Espírito Santo de Deus num dado momento da nossa vida. Parece que a gente começou a ficar com vergonha da manifestação do Espírito. Com vergonha da manifestação do poder do Senhor, porque é o encontro do sobrenatural com o natural. E quando Deus vem,
e toca as nossas vidas, o nosso coração, não tem como a gente não se entregar, não tem como a gente não ser espontâneo na adoração. Quem deu crédito à pregação? Quem deu ouvidos à pregação? Quem ouviu a nossa pregação sobre o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que sara, o Deus que traz paz? Aquele que ouviu a oração, aquele que ouviu a pregação, aquele que se entregou à pregação, aquele que olhou para Jesus e tem em Jesus o seu maior bem, o seu lugar seguro. Ele vai adquirir experiências profundas e ele vai sair da vida superficial para ter mais tempo com Jesus. Mais tempo com o Senhor. Então que o Senhor possa nos conduzir dessa forma, porque Jesus foi rejeitado, mas Ele veio para acolher a todo o que foi rejeitado. Jesus foi desprezado, mas Ele veio para abraçar a todo o que foi desprezado. Jesus foi ferido, mas veio para curar a todos que creem no Seu nome. Jesus foi morto, mas foi morto para nos dar a vida e vida abundante. Essa vida abundante, ela tem que acontecer se cremos de fato em Cristo Jesus. E vida abundante não é com relação ao financeiro, não é com relação a coisas, não é com relação à vida terrena. Vida abundante acontece dentro de você. Vida abundante acontece no seu coração. Vida abundante acontece em desejo profundo, em adoração ao Senhor, em entrega ao Senhor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Jesus. Ao ouvir de Jesus, quanto mais eu ouço de Jesus, mais eu quero ouvir de Jesus, mais eu desejo Jesus. Eu quero me batizar, eu quero me converter, eu quero converter todas as áreas da minha vida. Eu quero ser uma nova criatura e eu quero voltar para casa num grande júbilo, uma grande alegria, assim como o etíope. Depois que Filipe foi levado pelo Espírito Santo de Deus, ele seguiu em grande júbilo, grande alegria. É vir para um momento como esse, congregar por 1 hora, 2 horas e voltar para casa cheio do Espírito Santo de Deus, porque você já veio preparado para adorar a Deus. O seu dia foi uma preparação. Você acordou no dia do descanso, entregando o dia ao Senhor, porque é o dia do Senhor. Pois o princípio nós devemos cumprir, que é o dia do Senhor. Esse não é o dia para qualquer outra coisa, a não ser o dia do descanso no Senhor, em adoração a Deus. E quando eu chego no culto dessa forma, aqui está também o Espírito Santo de Deus, e eu sei que Ele vai manifestar. Eu sei que Ele vai tocar. Então abra sempre o seu coração para essa entrega, para ser homileticamente incorreto nessa noite. Mas o que me interessa é que você se entregue. O que interessa a mensagem do Espírito Santo de Deus é que haja profundidade. Ao chegar num lugar como esse, você tem que chegar de corpo, alma e coração, entregar ao Senhor o melhor momento de adoração, porque Ele merece. Não despreze. Não vire o rosto a Jesus. Não rejeites. Faça caso de Jesus, porque os homens não fizeram caso de Jesus. Não ouviram a sua pregação. Poucos ouviram a sua pregação, se converteram, mas mal sabiam os homens que buscavam alegria e paz, que aquele que trazia a paz era aquele que estava ministrando sobre eles. Mal sabem os homens que andam angustiados, que aquele que traz a paz é Jesus. Mal sabem os homens desesperados, que aquele que traz a paz é Jesus. Mal sabem os homens que estão perdidos, desorientados, que aquele que salva, aquele que encaminha, aquele que alimenta, aquele que sustenta é Jesus. Foi Jesus que foi pregado, aquele homem na carruagem, ele se converteu. Quem deu crédito à pregação? Enquanto nós formos apenas um clube, enquanto nós formos apenas membros da Igreja Presbiteriana Renovada, amam a Igreja Presbiteriana Renovada, mas enquanto nós formos apenas membros, nós vamos andar vazios, nós vamos andar secos, nós vamos andar de forma automática.
Não faz muita diferença você... Não se usa mais, né? Não faz muita diferença você ter uma carteirinha de membro. Nós nem temos mais carteirinha de membro, né? Não faz muita diferença você frequentar um lugar simplesmente por ir. Não faz muita diferença você dizer que é cristão, mas você é todo raivoso. O seu dia é todo estressante. A sua vida é amargurada, o seu coração é apertado, você é cheio de angústias. A paz que nós buscamos, o que nós queremos, e a vida abundante, ela acontece em Jesus. Ela acontece na vida com Cristo. Nós temos que deixar a superficialidade para mergulhar em Cristo Jesus. Mergulhar em Jesus. Considere tudo menor que Jesus. Considere Jesus o seu maior bem. Considere Jesus a sua vida abundante, para que de fato ela aconteça. Considere Jesus tudo o que você deseja, o maior desejo do seu coração, e a sua vida será diferente. E a sua vida será diferente, você deixará de andar vazio. Quando Jesus estava pregando em Nazaré, ele vai citar o profeta Isaías no capítulo 61, dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas aos pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e libertar os oprimidos. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que o Senhor veio. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Quem deu crédito à pregação? Quem deu ouvidos? Quem creu nas palavras de Jesus? O Ministério de Louvor